Olá, pessoal. No vídeo de hoje, vamos ver uma entrevista que eu fiz com o aluno Matheus. Matheus foi aluno do curso preparatório para a proficiência do TEAP. A nota máxima do TEAP é 100 e Matheus foi aprovado com 87. Então, vamos ver aqui essa entrevista com ele, que ele dá super dicas aí para vocês estudarem e também a experiência dele com o nosso curso preparatório. Se você vai fazer a prova do TEAP e quer se preparar, o link para o curso vai estar aqui embaixo na descrição. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 13 anos e há 5 anos eu preparo alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa teu like aqui no vídeo e se inscreve também no canal. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista, conceder essa entrevista. Eu sempre gosto de chamar alunos que foram aprovados nas provas. Por quê? Porque isso incentiva e inspira outros alunos também, né? Para quem vai ainda passar por esse processo. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, dissesse sua área de estudo, de trabalho, seu mestrado. Tá, eu sou o Matheus Monge. Monge é meu sobrenome, por mais que pareça um apelido. Sou de Bauru, interior de São Paulo. Eu tenho 26 anos, sou profissional de educação física e eu estava fazendo residência, terminei a residência, terminei uma outra pós-graduação, mas eu queria entrar na vida acadêmica de novo, né? Porque eu tenho muita vontade de ser professor de graduação e mais ainda de ser pesquisador, né, e poder viver disso. Então, o Legal. caminho era entrar no mestrado. Porém, tem a prova de inglês e foi aí que tudo começou. Como é que você descobriu que tinha que fazer uma prova de inglês? Então, eu namoro o mestrado já tem alguns anos, desde que eu me formei Uhum. na graduação, né? Eu me formei com 23 anos na graduação, Bem hoje eu tenho novinho. 26. Também não. Hoje eu tenho 26, que é quando eu vou ingressar no mestrado. Então, desde sempre eu namorei o mestrado, né? Então eu já sabia mais ou menos como funcionava. Todo mundo que entrava falava, tem a prova de inglês, tem a prova de inglês. E antes eu achava que prova de inglês era assim, era uma prova do meu tema específico que seria em inglês, né? Ou, por exemplo, do programa de mestrado que eu vou prestar em inglês. Eu não sabia o que era, né? Depois eu fui entender o que era uma proficiência. E aí eu conversei com alguns amigos, né, que já eram mestrado, doutorado. E aí eles falaram, ó, tem que ver no edital qual prova, né, seu programa aceita. Isso. E essa são as provas um pouco mais tranquilas de fazer, né? E entre elas me indicaram o TEAP. O TEAP, ele justamente por ser online, né, foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, meu, na correria, né, eu trabalhava, eu era concursado da rede de reabilitação no Simão Toro. Então eu trabalhava o dia todo, eu não tinha tempo nem para parar para assistir aula particular, nem para, hoje eu preciso tirar o dia para ir lá e fazer uma prova num lugar presencial. Então, o fato de ser online me chamou muita atenção e eu falei, bom, vou atrás desse tal desse TEAP, né? E eu achei que o meu processo de mestrado ia começar só ano que vem, só em janeiro. Aí eu falei assim, tô tranquilo, né? Abriu o edital dia 1º de setembro, com a finalização de tudo no dia 31 de outubro. Aí eu falei, gente, eu não tenho projeto, eu não tenho proficiência, eu não tenho nada, azedou, não vou conseguir passar nesse ano. Aí eu falei, bom, antes de escrever o projeto, eu vou fazer a parte de inglês, né? E aí eu tinha um amigo que ele falou, cara, você acha muita coisa sobre o TEAP no YouTube. Falei, muito bem. Vai eu no YouTube, dos intervalos que eu tive no trabalho lá, TEAP, prova, esse que aparece, professora Lorena, né? Obrigada, YouTube. Apareceu lá, Lorena Luna. Aí aparece, claro, né, você e alguns outros professores e É. tal. E aí eu fui pesquisando, né, vi que a maioria acaba encaminhando lá para um curso na Hotmart ou outras plataformas assim, né, de vendas. Aí eu falei assim, antes de comprar o curso, eu quero ver, né, aquelas primeiras aulas, aquelas aulas, né, que falam sobre a prova e tal. E aquela aula que você dá, acho que é a básica, falando como é o TEAP,
Aí eu gostei, eu falei assim, achei interessante. E aí eu fui, achei o preço maravilhoso, né? Eu falei assim, meu, vai valer o investimento, porque assim, eu não vou ter possibilidade de estudar de outra forma. Eu tenho facilidade também de estudar, né, de maneira à distância. Então, falei, eu vou fazer isso agora nesse mês. Em 2 semanas eu assisti todo o seu curso e fazia todas as atividades que tinha. Lembra que eu até botei no comentário lá, ó, essa não tem a correção. É, quando, Porque eu pegava, fazia, enquanto eu não é, acabava, eu não parava de estudar. vocês me ajudam, né, com essas coisas, porque passa, uma coisa ou outra acaba passando, né? É Eu muita reviso, coisa. coloque É, mas, lá, acaba passando. exato. Então, assim, eu peguei e falei assim, o dia que eu comprei, acho que em menos de 2 semanas eu acabei cada aula, assisti de cabo a rabo e fazia atividade no final. Se eu acertava 90% da sua atividade, eu ia para a próxima. Hum. Se eu não acertava, eu voltava, assistia de novo, e aí eu fazia a atividade de novo. Olha aí a dica, pessoal. A dica, É, dica de ouro essa, viu? Porque assim, Matheus, você assistia e fazia as atividades. É isso que eu bato na tecla o tempo todo. Não adianta só assistir, não é Netflix. Você fica é, assistindo, fato. né? E absorvendo. Não é assim. Você tem que colocar em prática. Eu não acredito no aprendizado sem a prática. Exato. E assim, o que é mais interessante disso tudo, e agora não é puxando o teu saco, mas é porque eu nunca fiz aula regular de inglês. Eu Nunca. nunca tinha feito antes, não. Meu inglês era o inglês da escola, que a gente aprende na escola, e Uhum. é aquilo, né? Porque você usa para passar de ano, e eu tinha facilidade, às vezes, de ouvir música, meu, sabe? Programa de televisão que toca música em inglês e a tradução embaixo. Hum. O que eu sabia de inglês era isso. Então eu considerava que eu não sabia nada, né? Eu E ainda achei que aí, você sabia. Assim, que você já tinha estudado antes e tal. não, eu nunca fiz aula na minha vida de inglês. Eu juro pela luz que me ilumina, não tô puxando o saco, não tô. Não, Tanto até é para que eu falei assim, eu não surpresa para vou, mim. não vou, não vou fazer o projeto de mestrado antes de passar no inglês, porque às vezes eu vou lá, escrevo todo o projeto, porque demanda muito trabalho. Eu É. vou escrevo todo o projeto e não passo no inglês. Então eu falei, eu vou prestar essa prova de inglês o quanto antes eu conseguir, dentro daqueles 2 meses que eu tinha, e o que sobrar eu vou fazer o projeto. Aí o que que eu fiz também, que foi uma outra maneira que me ajudou a estudar. Acho que é uma das primeiras aulas que você ensina aí destacando as palavras cognatas e Hum. tal. Eu falei assim, eu já vou tentar unir o útil ao agradável. Vou pegar artigos, né, do meu tema, que Uhum. eu passei no mestrado, para pesquisar sobre Parkinson. Sim. Então, eu falei, vou procurar na literatura, né, alguns artigos em inglês que eu vejo que não são longos, né, que são assim, 6 páginas, 5 páginas, e vou fazer as atividades mais ou menos conforme está lá no curso, né, além das atividades que você passava, que eu fazia, eu falava, essa de destacar cognatas, pegava o artigo, botava lá e ia destacando com marca-texto, tá? Aí algumas palavras que eu ficava na dúvida, daí eu dava um Google, via a tradução e tal. E foi assim que eu fui estudando. Eu já aproveitava para fichar esse artigo para depois usar na minha escrita. Altas dicas aqui de estudo. E Muito bom, aí Matheus. foi quando eu fiz, né? Fiz assistir todo o curso. E o Uhum. que me deu muita confiança foi o simulado, O simulado. porque é o simulado que é a última atividade disponível lá no curso. Aí eu falei, bom, agora é a hora da verdade, né? E o que eu achei muito massa é que, assim, as dicas que você dá, exatamente o que você falou, assim, por exemplo, gente, não lê o texto, já vai para a pergunta 2 e aí você pega lá ou a sentença ou o parágrafo, e porque no fim das contas, a hora que chegar na última pergunta, né? A última e a primeira são basicamente a mesma coisa, né? O que a ideia principal e o que o texto fala. A hora que eu fiz o simulado seguindo essas dicas e vi que deu certo, falei, cara, funcionou demais, porque o que eu achei muito massa do teu curso é que é isso. Ensina a passar na prova, ensina o que precisa saber para ter a proficiência. Isso. Então, novamente, eu nunca tinha feito aula de inglês regular e com o curso eu tive, meu, eu fui fazer a prova tranquilo. Por quê? Quando eu cheguei no simulado, eu fiz, né, eu tava na casa da minha mãe. Aí eu falei pra ela, falei, mãe, vou fazer o simulado. Tava eu, minha noiva, minha mãe lá.
As duas lá conversando na cozinha, eu fui pro quarto e fiz o simulado e marcando o tempo, né? Sim. Porque são 2 horas e eu tava, nossa, com muito medo de não dar tempo. Falei, não vai dar, eu vou ler devagar e tal. Mas não, e as perguntas também, tudo lá do jeitinho que você falava lá no curso, né? Tipo, ó, essa pergunta aqui, ela quer saber tal coisa. Essa outra quer saber sinônimo da palavra, mas não no sentido literal, mas sim que encaixa melhor na sentença lá e tal. Aí eu fiz o simulado, né? 3 textos de 10 perguntas cada um, tudo em inglês, enunciado, alternativas e tal. E aí, quando eu corrigi, eu tinha feito 81 pontos no simulado. Aí eu falei, nossa, eu só precisava de 50 para passar para o mestrado. Falei, nossa, é isso, vai dar bom. Aí eu fui muito confiante para marcar a data lá do Uhum. teste, né? Aí marquei a data, fiquei nervosaço no dia. Porque é uma pressão, né? Porque como é É, online, eles têm que ter alguma maneira de é. controlar. Aí o rapaz estava falando comigo no chat lá, filma a tua mesa, filma atrás do computador, filma embaixo da mesa, aquela coisa, e eu Já fica tenso, e eu nervoso. com... Não, eu com medo do meu celular acabar a bateria, aí eu com medo de olhar pro lado pra ver se meu celular tava gravando e ele achar que eu tava colando, eu falei, nossa, que desespero. Aí foi o bendito do teste, eu concluí o teste em 1 hora, os 3 textos, eu acabei em 1 hora, aí eu pensei, ou eu fui muito bem ou eu fui muito mal, porque eu acabei em 1 hora, tem mais Uma uma. hora. Aí eu falei, eu vou voltar e vou Foi ler muito algumas coisas de rápido. novo, porque eu fiquei meio na dúvida. O problema do teste é que você não pode anotar, né? Por exemplo, fiquei É, com dúvida na pergunta 3 do texto 2. Não, você é. não pode Então anotar. você não sabe qual é, né, para voltar. Mas aí, o que eu percebi foi, o meu primeiro texto foi muito difícil, o segundo texto foi médio, e o terceiro texto foi muito fácil. Aí eu pensei, bom, não vou revisar o terceiro texto, vou revisar o primeiro que foi muito difícil. Aí eu acho que isso ajudou também, porque na hora ali, né, ainda mais por ser o primeiro, você tava meio tenso e tal, não sei se Também. na hora que eu corrigi eu acertei as que eu corrigi, né? Mas eu acho que de todas as perguntas eu devo ter errado 2 ou 3 só pela pontuação que eu atingi, né? Então, eu acho que essas correções no final valeu a pena, porque sobrou tempo. Aí eu falei, meu, falta 1 hora ainda para encerrar o teste. Aí eu voltei e revisei o primeiro, mas também revisei naquele formato. Não li tudo de novo, tal. Uhum. Vi ali a alternativa que eu realmente fiquei na dúvida e aí eu refiz. Mas aí deu bom, deu Mas bom. mudou alguma coisa assim na alternativa? Eu Tipo, mudei, trocou alguma? troquei. Do Trocou. primeiro texto, eu troquei umas 2, 3 questões, eu troquei. E deu certo. Acho que deu, né? A gente não tem acesso a É, qual acertou e qual errou. eu fico Mas pela tensa. pontuação, Quando o aluno disse, eu troquei a alternativa, eu disse, meu Deus. Mas enfim, deu, nunca né? Porque a troca, sua né? nota Foi 87 de 100, né? foi 87 de 100. Tenho Fica na aqui. zona de pontuação máxima, que é de Fica 85 isso. para cima, né? 85 para cima é C1, né? Eles consideram o nível máximo. Foi muito rápido, você conseguiu fazer a prova muito rápido. Geralmente, quando a gente pratica, né, como você fez, a gente consegue ir otimizando, né, o tempo da prova. É por isso também que eu bloqueio os simulados para quando vocês entram no curso não fazerem logo. Eu quero que vocês primeiro entendam como funciona a estrutura da prova, pratiquem e depois façam os simulados. Porque, como muita gente chega muito ansiosa, querem logo ir fazendo simulado. Nunca dá certo. Não façam simulado sem estudar, gente, pela milésima vez. Eu falo isso o tempo todo. Na minha lápide vai ter, não façam simulado sem estudar. Eu achei que assim, a divisão do curso, né? O curso tem uma lógica muito boa. Então, depois que eu passei, tem alguns amigos lá do trabalho, né, que falaram: ah, preciso fazer proficiência. Eu já logo mandava o link do teu curso e falava para fazer o TEAP, né, se o programa permitisse, para Uhum. fazer o TEAP já mandava o teu curso, porque assim, foi muito bom e ninguém acredita que eu nunca fiz aula regular, porque eu estudei Até eu 2 semanas, é, fiz todas as atividades e teve atividade que eu fiz 2 vezes até eu entender. Depois que eu entendi, fluiu, porque o que eu achei muito bom do teu curso é isso, ele prepara você para fazer a prova do TEAP. Então, ele vai te dar todas as ferramentas para fazer a prova do TEAP. E deu bom. porque assim, quando a gente está numa prova, né, por exemplo, e tem um texto, muita gente se perde do tipo, ah, vou ler o texto.
Gente, é para fazer a prova, não é para ler texto. Não interessa se o assunto é interessante. Ai, ai, que assunto legal esse, vou tentar entender. Não, você vai tentar resolver questão. É resolver questão, é acertar. Não interessa se o texto é da sua área, se é da sua área de interesse. É resolver e acertar a questão. Porque o objetivo ali é que você seja aprovado, não que você entenda o texto. Então, assim, tanto Ex- faz, no final das contas. E, no geral, você estudou 2 semanas. Eu tô Eu tenho impressionada que, também. eu tenho que puxar, depois eu posso até te mandar o print. Tenho que puxar o dia que eu comprei na Hotmart e o dia que foi minha prova. Eu acabei o curso uma semana antes de fazer minha prova. Aí, então, porque assim, eu tinha que fazer rápido para sobrar tempo para fazer o projeto, Isso. né? Então, que eu fui aprovado e o bom também é que o TEAP sai logo em seguida, né? Sai logo. A aprovação. Eu lembro que eu fiz, acho que numa quinta tarde, na sexta, 10 da manhã, tava lá. Então, Então, foi muito, 4 horas no máximo. foi muito rápido, é. E aí eu já comecei a escrever meu projeto, então eu precisava fazer muito rápido. E o legal é que por isso que eu indico seu curso para todo mundo, porque eu achei ótimo, tanto o tempo que eu consegui fazer, e eu não ficava 24 horas estudando, não. Eu estudava entre um paciente e outro quando algum faltava. Então, assim, se eu estudava 2 horas por dia, era muito. Mas aí que tá a questão. As suas aulas ali, elas têm acho que em torno de 20 minutos, né? É. Mais ou menos. Então assistia desses 20 minutos de aula, voltava algumas vezes nas coisas que eu não tinha entendido, que eu queria rever a explicação, e aí ia para atividade. Às vezes eu demorava um pouquinho na atividade, mas eu não deixava de fazer, porque é isso também, você só aprende fazendo atividade. E aí eu fiz a bendita das atividades lá, e deu certo, porque isso ajuda a fixar, né? A hora que você bate o olho, você fala, já sei o que ele tá pedindo, porque fiz essa atividade aqui e tal. E quais foram, assim, as questões mais difíceis que você achou? A questão de encaixar a palavra no mesmo sentido dar um sinônimo para o que quer dizer na frase, Uhum. mas dar um sinônimo só de uma palavra. Para mim, essa pegou. Pegou no texto um, porque era uma palavra que eu nunca tinha visto na minha vida. Todos os textos que eu li, nos artigos e tal, eu não tinha a menor ideia do que era. E eu não sei se eu acertei ela, né? Se eu acertei, se eu errei, porque eles não dão um gabarito. Essa foi a que eu fui na dúvida, assim. Eu falei, meu, eu acho que essa outra palavra que eu conheço o significado encaixa aqui nessa sentença. Então foi por aí que eu fui. Você usou a inferência aí, né? A estratégia de inferência. Tentar adivinhar o sentido da palavra pelo contexto. Pelo contexto, exatamente. Para mim, essa foi a mais difícil, porque ideia principal de texto é fácil de entender e você não precisa ler Sim. o texto. Eu achei isso maravilhoso, porque meu medo de fazer proficiência era esse. Por nunca ter feito as aulas Uhum. regulares, eu falei assim, meu, eu vou demorar muito para ler cada texto. São 3 textos, por mais que seja, vai, 5 parágrafos no máximo, eu não sei ler inglês, vou me lascar, vai dar ruim. E aí, quando a primeira coisa que você falar, não vamos ler o texto, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Vamos ler só os parágrafos, só as sentenças. E, de fato, essas questões, elas eram as mais fáceis e é bom porque elas valem mais, né? A Uhum. de minha ideia, né? A de ideia É, principal, ela vale, acho que 5 pontos ou 4 pontos. que vale mais. Questão um e questão 10 é praticamente a mesma coisa, que são muito valiosas. A de referência pronominal, o que é que tu achou? Foi tranquila. Foi Foi tranquilo, né? tranquila porque também você tem uma aula disso, né, no curso, É. que a hora que você fala também, não lê tudo, lê até o ponto final. Se não entendeu só o ponto final anterior. Isso também salvava muito. Para mim, eu acho que dessas eu acertei todas, eu acho. De Que de referência. referência pronominal não tive dificuldade, assim, de Uhum. travar. Nada de sinônimo de uma palavrinha eu travei. Tem até, vou até deixar aqui, linkado ao fim do vídeo. Tem um vídeo só resolvendo questão de sinônimo do TEAP, para o pessoal assistir aí, eu vou deixar aqui. Vou assistir de novo, mas realmente foi a que eu mais tive dificuldade. Não em todos os textos, mas acho que no primeiro texto, que o texto era mais É difícil, o texto, é. o Uhum. assunto era mais complicado, eu senti um pouquinho de dificuldade. Mas, Tu lembra, assim, do assunto dos textos? acho que eu lembro. O primeiro texto
foi sobre nanotecnologia. Uhum. Nossa, era um negócio que, assim, o texto queria dizer de uma tecnologia que seria tão microscópica ao ponto de botar na corrente sanguínea e ela identificar alguma parte do teu corpo que poderia ajudar num tratamento ou identificar uma doença, sabe? Daí o texto era muito complicado de entender, nossa, um assunto chato. O segundo texto foi sobre clima, a mudança climática, foi um texto médio, assim. E o terceiro texto foi muito fácil para mim, né? Porque eu sou da área da educação física e tal, e falou sobre obesidade. Então foi bem tranquilo, assim. Eu estava familiarizado com os termos ali e tudo, mas agora eu já puxo até um gancho de que não adianta a gente ficar lendo coisa técnica, né? Porque, por exemplo, eu da área da educação física, né? Se fosse assim, cairia sobre treinamento, cairia sobre emagrecimento e tal. E não, e caiu sobre nanotecnologia, condição climática. Um dos textos coincidiu de cair sobre obesidade, mas coincidiu, poderia não ser também, né? Porque assim, eles colocam, ai, muita gente pensa que é porque da área vai ser fácil. Não exatamente, né? Porque É, dentro da área de saúde tem tanta coisa, é uma infinidade exatamente, de temas. Então, assim, você é da exatamente. educação física, mas aí vem uma pessoa da nutrição, vem uma pessoa da enfermagem, então, assim, uma infinidade de temas. Uhum. Obesidade, essas coisas, são uns teminhas que eles gostam muito, pelo que os alunos me dizem, porque assim, eu não tenho acesso a provas anteriores, né? Eles não liberam, não Não existe, libera, né? não existe isso. Você não consegue nem comprar. Olha só. Não consegue nem comprar. Eu quero comprar as provas, por favor. Eles não vendem. A gente só sabe de como é, né, o modelo, enfim. E tem assim, tem para você comprar físico, né? Uhum. Mas online não. Prova não, só simulado. Mas Sim. enfim, foi ótimo, né? A experiência passou com um notão e agora quais são os próximos passos? Já fez o projeto também, já tudo? Sim, então, eu tinha que escrever o projeto, né, logo em seguida, e eu fiz o projeto, deu certo também, eu fui aprovado no mestrado, já passei, começo Parabéns. agora, obrigado. Começo agora em março, vou fazer aqui na Unesp, que é onde eu fiz a minha graduação, de Bauru. Aí agora vou entrar na linha de pesquisa de ciências da motricidade, na parte de neuromecânica, né, que aborda bastante conhecimento sobre Parkinson. Então é ali que eu vou pesquisar. Vai levar os conhecimentos que adquiriu no curso para a leitura da sua Com certeza, com mestrado. certeza, porque isso ajudou muito a leitura, né? Acho que principalmente aprender essa leitura dinâmica. Me ajudou muito também no fichamento dos artigos, porque hoje em dia, para você fazer um bom conteúdo científico, os artigos são todos em inglês, né? Então, até acho que é um dos motivos que eles exigem a proficiência, Sim, porque você não consegue pegar na literatura, que são trabalhos robustos, trabalhos bem feitos, né, com metodologia adequada, na sua língua. Até mesmo os pesquisadores brasileiros publicam em inglês, sim. né? Então, Tem eu tendência. tive que aprender, aliás, foi bom ter aprendido, né, essa leitura dinâmica, os conhecimentos adquiridos, né, no curso, né, e não só para fazer a prova, mas o fato de aprender essa leitura dinâmica me ajudou muito a fazer os fichamentos de artigo para poder, então, escrever meu projeto. Foi a primeira vez que eu escrevi o meu projeto sem usar um artigo em português. Nossa. Aliás, que eu escrevi um texto, né, sem usar um artigo em português. Eu escrevi em português, porque o projeto tem que ser na nossa língua, mas eu usei todos os artigos, todas as referências, fichei mais de 30 artigos, tudo em inglês, para fazer o meu projeto. Então, isso foi graças a você, graças ao seu curso, né? Porque antes, como eu já disse 500 vezes aqui, eu nunca tinha feito aula regular, eu não sabia ler em inglês. Eu sou curioso, eu gosto de ouvir música, entender o significado e tal, mas eu nunca tinha feito aula para de fato entender posicionamento das palavras, ordem da oração, nada. E isso foi graças à professora Lorena Luna. Obrigada. Eu fico tão feliz, assim. E, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos que pretendem, né,
tentar a proficiência, tanto TEAP quanto outra, qual o conselho que você daria assim para eles? É uma fase que nos deixa muito ansioso mesmo, né? Isso é normal. Não adianta a gente brigar contra a ansiedade e, mais que isso, eu acho que não adianta a gente tentar fazer a prova sem estar preparado. Uhum. Isso é um tiro no pé, a gente só vai ficar frustrado se não passar, a gente vai ficar triste e a gente vai falar que o curso não foi bom, Que é a gente vai difícil. achar uma porrada de culpado e não vai se culpar, né? Mas eu acho que a primeira coisa é isso, é entender, tô preparado, então vou marcar a prova. O bom do TEAP é isso, você tem liberdade para marcar a sua data de prova, né? E claro, você tem que se programar de acordo com o edital, de quando você tem que entregar a documentação, inclusive a proficiência, né? Só que assim, o conselho principal é faça a prova depois de estar preparado. E a gente só fica preparado se a gente senta, faz atividade, assiste aula, não entendeu, assiste de novo, não entendeu, assiste de novo, faz atividade, corrige. Ah, foi bem, aí beleza, você entendeu, vai para frente. Não foi bem, acertou menos da metade, volta, assiste a aula de novo, faz atividade de novo, porque não tem mágica, não tem segredo, só vai passar quem estiver preparado. E o seu curso de fato prepara, mas precisa sentar a bundinha na cadeira e fazer as atividades. É. E só fazer a prova quando estiver preparado, porque tem o simulado lá no curso, chega lá no final das contas, faz o simulado, beleza, mandei bem no simulado, sei lá, acertei mais de 70%, aí beleza, aí vai, taca o pau que vai dar bom. Mas caso contrário, tiver inseguro, foi mal no simulado, volta, assiste de novo, faz atividade de novo, porque não tem segredo, uma hora vai estar tranquilo para fazer. Ah, se todo mundo pensasse assim. Escutem, Mateus, gente. Escutem, Mateus. Não sou eu que disse, não sou eu que estou dizendo, né? Porque vai dizer, é porque é professora, é por isso que ela está dizendo, para a gente estudar, mas não precisa, é só ler um texto e fazer. Mas, assim, Né? isso é um caminho certo para frustração, quando você vai fazer uma prova sem se preparar, aí você não passa, aí o curso, assim, eu tenho sorte, né, que ninguém algumas pessoas até vêm, pedem reembolso, porque o curso, não sei o quê. Isso acontece em todo canto, né? Principalmente quando, sei lá, tem tantos alunos já. E assim, mas não é nem isso que eu estou preocupada. Na verdade, é assim, que você vai fazer uma prova e você não sabe, e você se frustra e você gasta dinheiro também. Porque Tem gente barato que não. tenta 5 provas. Por exemplo, a UFSC, que tem toda semana, né? Tem a UFSC que tem toda semana. Você gastou R$ 100 por prova. Já chegou gente para mim que gastou R$ 500 com prova e depois comprou o curso. Depois, se você tivesse estudado antes, você teria gastado Tinha, menos tinha dinheiro. pago mais barato. Tinha ficado mais barato. Principalmente o TEAP, que é uma provinha cara, né? O TEAP. Não é uma prova tão. É um É, preço. salgadinho. É salgadinho o preço. E assim, é estudar comigo ou com quem você quiser, sozinho ou sei lá. Mas estude antes de fazer uma prova, porque muita gente menospreza, eu vou falar assim com essa palavra, menospreza a prova de proficiência, achando que é só chegar e ler e fazer as questões e dar tudo certo. Porque uma pessoa falou que é fácil, porque fulaninho passou, e sabe? Uhum. Mas é isso, é para se preparar e pronto. E se não passar, tentar de novo. Tentar de novo, exato. Pode acontecer de não passar, mas Exato. eu acho que vai lá para marcar a prova e pagar quando estiver se sentindo confiante para E- fazer. Isso, exato, isso é importante. Então, Matheus, muito obrigada por sua entrevista, Imagina. por sua contribuição aqui no canal. Eu acho que os alunos vão adorar sua entrevista, vai fazer Espero que sucesso. ajude alguém. Vão adorar, sim. Então é isso. Obrigada, viu? Eu agradeço, professora. E galera, façam curso, estudem e vai dar bom. Tudo certo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Matheus. Ele deu super dicas, né, para vocês estudarem aí para as provas também. Se você quiser se preparar para a proficiência do TEAP, o link para o curso está aqui na descrição. Não se esqueça de deixar teu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.